Bom, as forças que atuam nos corpos, eles podem ter uma natureza bem diversa, tá? Então, a gente vai analisar nessa aula as principais forças mecânicas que atuam nos corpos. A primeira delas é a força peso, tá? Então, notem que a força peso, ela é uma força que é devido à gravidade atuando no corpo, tá? Então, ela aponta sempre para baixo, tá? Então, essa é a força peso. E a força peso, notem que a força, como a gente tinha visto, é massa vezes aceleração, certo? Agora, que força que a gente está falando? Da força peso, tá? A massa é a massa mesmo, né? E a aceleração? Bom, nesse caso é a aceleração da gravidade, aceleração G. Então é mg e o G na Terra é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essa, então, a força-peso é uma força devido à gravidade atuando no corpo. Agora, notem que a gente desenhou a força que está atuando aqui no corpo, tá? Fazer isso se chama desenhar o diagrama de corpo livre daquele corpo, em que você desenha só as forças mais importantes, tá? A gente vai fazer isso várias vezes e vocês vão pegar a prática com isso. A próxima força muito atuante é a força normal. Qualquer objeto que esteja apoiado em alguma coisa, ele tem, lógico, a sua força-peso, tá? A força-peso está apontando para baixo. E ele aparece no objeto uma força normal, porque ele está apoiado a uma superfície, certo? Força normal. Em condições de equilíbrio, notem que eu falei para vocês que a força é a soma de todas as forças, né? Então, nesse caso aqui, seria a força normal para cima e a força peso apontando para baixo, por isso sinal negativo. No caso de equilíbrio, né, ou seja, não há movimento no sentido vertical nessa situação, nós temos que a força é igual a zero e, portanto, notem que a força normal é exatamente igual à força peso. Tá bom? Outra força muito importante é a força de tensão ou atração em um fio. Se um fio estiver suficientemente tracionado, né, tensionado, então a tração que a gente puxa ele desse lado de cá é a mesma tração que aparece no outro lado. Tá bom? Então, essa é a situação, tá, de uma corda. Se você tem a tração de uma certa forma de um lado, você tem a mesma tração saindo lá do outro lado. Claro, se for a mesma corda, tá bom? A gente também pode ter a força de atrito. Então, imaginem aqui, ó, a gente tem a força peso nesse bloco, para baixo, a força normal, que aponta para cima, porque ela está apoiada, e aí, digamos que a gente faça uma força qualquer para cá, uma força externa para cá. Bom, o bloco vai se movimentar, vai tender a se movimentar nesse sentido, e aí vai aparecer uma força de atrito aqui em oposição ao movimento que a gente está tentando fazer. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte, vamos fazer a soma das forças. Tá? Então, a força é a força externa que a gente aplicou, certo? Menos, porque está no sentido contrário, a força de atrito. Tá? Notem lá, força externa para frente, força de atrito para trás. Né? Bom, em situação de equilíbrio, a força é zero, né? E, portanto, zero é igual a força externa menos a força de atrito. E, nesse caso, a nossa força de atrito
Força externa é exatamente igual à força de atrito. Tá? A força de atrito, nessa situação, ela é dada por μ, que é uma constante, tá? Constante de atrito, ou coeficiente de atrito, vezes a força normal. Agora, que coeficiente de atrito é esse? É um atrito estático. Por que estático? Porque é um objeto que está parado, tá? E, portanto, ele tem um atrito estático. Por outro lado, se a situação fosse... Então, vamos pegar daqui, ó. Se a situação fosse um movimento, a gente teria massa vezes aceleração é igual à nossa força externa, menos a força de atrito, que é μ vezes a normal, só que agora é um μ cinético, ou seja, é um coeficiente de atrito cinético. Tá? Por quê? Porque o objeto está em movimento. Galera, da onde aparece a força de atrito? Ela aparece da rugosidade do contato entre dois objetos. No caso que a gente viu, entre o bloco e a mesa. Tá bom? Bom, se a gente fizer um gráfico da força de atrito, vamos fazer aqui, ó. Tá, então, aqui eu vou colocar a minha força externa e aqui eu vou colocar a minha força de atrito. Tá? Então, o que vai acontecer é que a força, conforme você vai aumentando a força de atrito também vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega um momento em que o movimento começa. E aí a força de atrito cai um pouquinho, depois ela continua constante. Tá? Então, vocês já devem ter reparado que se você quer puxar um móvel, por exemplo, ou arrastar algum objeto, ele demora para ter o movimento, né? Se for um objeto pesado, ele demora, até que de repente começa a ficar mais fácil. Isso é devido à força de atrito. Notem que aqui em cima, a força de atrito vai ser o μ estático vezes a força normal, e aqui embaixo, onde tem movimento, vai ser o μ cinético vezes a força normal. Tá? Então, de novo, fazer o que? Traçar aqui. Essa região toda aqui é a região em que não há movimento. Não há movimento. E essa outra região aqui é uma região em que há movimento. Tá? Outra coisa muito importante que a gente pode notar aqui é que o μ estático é sempre maior do que o μ cinético. Tá? Então, essa é a força de atrito. Por fim, a força importante na mecânica é a força elástica. Tá? Então, imaginem lá, a gente tem um bloquinho, tá? Ele está ligado por uma mola a uma parede. Tá? Um bloquinho de massa M está ligado por uma mola a uma parede. Essa mola ela é caracterizada por uma constante elástica K. Tá? Ela é caracterizada por essa constante elástica K. Essa constante, ela depende do tamanho da mola, da largura da mola, de que material ela é feita, da quantidade de aros que tem aqui na mola, da distância entre esses aros. Várias características dão a rigidez aí dessa mola. Tá? Bom, a gente pode fazer três coisas aqui. A situação de equilíbrio é essa situação aqui do meio. Tá? A gente pode puxar o bloquinho para a direita ou a gente pode empurrar ele contra a parede. Bom, vocês notem que quando a gente faz esse movimento aqui, o primeiro, a mola quer puxar a gente de volta, né? A mola está puxando a gente nesse sentido.
Por outro lado, quando a gente quer fazer esse movimento aqui de empurrar a massa contra a parede, a mola quer fazer o movimento no sentido contrário, né? Então, coloquei aqui mais essas linhazinhas. Acontece que, vamos lá, nessa situação a mola puxa nesse sentido, portanto aqui é a força elástica, tá? Então a gente tinha andado aqui um certo ΔX. E nessa última situação aqui, a mola ela quer empurrar o corpo, né? Quer empurrar ele de volta, força elástica. E de novo a gente andou um certo ΔX aqui. Essa é a situação de equilíbrio em que a minha força é igual a zero, força elástica igual a zero, tá? Muito bem, moçada, então vocês já notaram que essa força elástica depende da constante da mola, né? Depende da constante da mola. Quanto maior a constante da mola, mais força eu tenho que fazer para deslocar um certo tamanho, né? E depende também do tamanho, né? Meu x ou ΔX. Tá? Quanto mais a gente puxa o bloco para cá, por exemplo, maior a força está puxando a gente de volta. Tá? Quanto mais a gente empurra o bloco nessa situação aqui, mais a força está aumentando para fazer a gente ir para o outro lado. Tá? Então, o ΔX está representando isso. E também a gente tem um sinal de menos que aparece aqui. Tá? Menos por quê? Porque a força elástica é uma força de restauração. Tá? Se você está movimentando para um certo lado, a força elástica quer te puxar para o outro. Tá? Então, isso que significa esse sinalzinho de menos aqui. E essa é a nossa força elástica, tá? Também conhecida como lei de Hooke. Se a gente fizer um gráfico da força elástica contra a posição, vamos fazer aqui, força elástica contra a posição, ΔX, tá? O que a gente vai ter é um gráfico deste jeito aqui, tá? Em que a inclinação da a inclinação θ, né, é a tangente, né, a tangente dessa inclinação é numericamente igual à minha constante elástica K. Né? Moçada, a gente usou uma mola para fazer uma representação, mas a elasticidade ela está presente em todos os corpos. Todos os corpos têm a sua elasticidade característica. Tá? No caso de uma mola, é mais fácil de fazer as contas. Por fim, no caso da mola, quando a gente extrapola o limite em que, de ΔX aqui, que ela aguenta, né, que a mola aguenta, essa mola fica permanentemente deformada. E a gente diz que isso é o regime plástico, ou seja, a mola passou do regime elástico, em que valia a lei de Hooke, e passou para o regime plástico, em que a lei de Hooke não vale mais e a mola fica permanentemente deformada, ou o corpo fica permanentemente deformado.